Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vou fazer a mesma pergunta que o pastor Rafael. Vocês estão bem? Bem mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Antes de ministrarmos a palavra, nós estamos com as matrículas abertas para o seminário pastoral. Quantos aqui já fizeram o nosso seminário pastoral? Glória a Deus. Temos algumas pessoas. Se você não pegou o seu folder, se bem que acho que tem aqui na frente, né? Erga sua mão para a gente ir até você bem rapidinho. Se você quiser conhecer o nosso seminário, as matérias, o valor, como funciona durante a semana, os servos me ajudem por gentileza. As aulas começarão agora em fevereiro, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Pastor Rafael, ele está de férias. Na verdade, ele entrou de férias essa segunda-feira passada, mas retorna segunda agora, amanhã, e depois sai de férias novamente na outra semana. As férias foram picadas, amém? E pela graça de Deus, eu estou aqui para ministrar uma palavra para os irmãos. Quantos têm o coração aberto para ouvir uma palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus. Você sabe, irmãos, esse ano nós começamos falando sobre o ano da aceleração. Falamos que esse vai ser um ano onde o Senhor vai abreviar algumas coisas na sua vida. E todos os anos a gente sempre sempre tem um tema, né, um assunto, algo que nos norteia para seguirmos durante o ano. E esse ano nós temos falado, né, começamos a falar sobre essa questão da aceleração. E eu não sei quanto a você, mas eu pelo menos me perguntei a respeito desse processo todo de aceleração, de experimentar coisas abundantes, poderosas, ainda nesse ano. E a pergunta que eu tenho me feito nesses dias é: qual é a minha parcela? Onde eu me incluo? O que eu posso fazer? Será que tem algo que eu posso acrescentar, cooperar para que isso aconteça? Talvez você até agora tenha ouvido, né, sobre esse tema: vamos acelerar, vamos crescer, vamos avançar. Mas a pergunta é: como será que isso vai acontecer na minha vida? Você já fez essa pergunta? Alguém fez essa pergunta nesses dias, do tipo: como que a minha célula vai acelerar? Como que as minhas finanças vão acelerar? Como que, né, o meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa? Como que os meus alvos que eu coloquei diante do Senhor, eles vão acelerar? Você sabe que nós pregamos isso, o tempo todo a gente fala que nada que nós recebemos da parte de Deus é por merecimento. Quantos creem nisso? Eu creio que ninguém tem dúvida com relação a isso. Mas sabe, embora não seja por merecimento, ainda assim é importante que Deus, Ele quer fazer na vida de todos nós. Deus quer fazer, Deus tem prazer em fazer, mas tem um detalhe aí. Tem um detalhe a respeito desse processo todo, né, de aceleração, que hoje nós vamos falar, que é você ter uma visão, que é você ter um alvo, né, uma perspectiva daquilo que você quer que aconteça nesse ano de 2022. Você já, se não fez, você poderia, né, de repente ainda nesses dias, organizar aquilo que você gostaria de, né, você relacionar aquilo que você gostaria que Deus fizesse na sua vida nesse ano de 2022. Quantos desejam que o Pai faça algo nas nossas vidas nesse ano? Eu tenho muitas mesmo, irmãos. Você sabe que esse ano de 2021, ano passado, eu via o cumprimento, né, de algumas promessas, na verdade o começo do cumprimento de coisas que eu orava há muitos anos.
e todos os jejuns eu colocava como alvo, e ainda outras que eu continuo orando, continuo crendo, continuo descansando, esperando em Deus que aconteça. E olha que não são poucos os alvos. É muito importante que você comece, tendo uma perspectiva, uma expectativa positiva daquilo que Deus fará na sua vida nesse ano de 2022. Fala assim comigo: eu creio que nesse ano eu vou desfrutar abundantemente de uma vida plena, transbordante, poderosa em todas as áreas da minha vida. Amém? Eu creio nisso. Eu creio honestamente que sempre quando Deus nos dá algo, você sabe, Deus não falou comigo, não começou falando comigo exatamente que seria um ano de aceleração, mas falou com a minha liderança, falou com aqueles que estão constituídos por líderes na minha vida. Então, se Deus falou com eles, eu estou debaixo dessa unção e eu vou receber também. Quantos têm disposição para receber também? Amém? Então eu creio, não, se é o ano da aceleração, eu vou também desfrutar dessa aceleração na minha vida. Agora, eu quero estar posicionado para receber tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E quando eu falo de posicionar, é ter uma visão, uma percepção daquilo que eu quero que Ele manifeste na minha vida. Quando falamos de visão, é importante que você entenda que existe dois tipos de visão. Existe aquela visão aberta. Como que é essa visão aberta? É aquela visão que você tem, de uma forma clara e evidente do mundo espiritual. É aquela visão que você, por exemplo, enxerga um anjo. Quantos aqui já viram um anjo? Eu também não, viu? Nunca vi. Mas tem gente que, na Bíblia, que já viram, já conversaram com um anjo. E eu não tive essa experiência, mas se alguém chegar para mim e falar: olha, eu vi um anjo, eu não vou desacreditar dessa pessoa. Não vou questionar a experiência dela. Ela teve uma visão aberta e ela teve uma percepção de um anjo. E tem gente também que vê demônio. Quem aqui já viu um demônio? Engraçado, ver demônio o povo vê, mas anjo não. Por que será? Quando você fala, quem viu anjo? Ninguém. Quem viu demônio? 300 ergamão. É porque a gente vê demônio de tanto jeito, Eu lembro que quando a primeira vez que eu convidei meu irmão, que era muito incrédulo para ir na célula, e eu também não era líder ainda, e muito ávido por ver as pessoas convertendo, convidei meu irmão. E meu irmão, muito zombador, o líder começou a falar assim: não, porque os demônios se manifestam e Ele de repente parou e falou assim: uai, então quero ver um demônio aqui agora. Aí o líder falou: não, mas não é bem assim, uai. Você viu que demônio é um negócio assim que... Na época, que eu comecei a trabalhar em encontro, tinha muito essa percepção espiritual de demônio. Tinha gente que via demônio, aí tudo quanto é coisa. Eu lembro que teve um irmão que chegou numa reunião com dor de cabeça, e aí uma irmã lá muito espiritual, com a visão abertíssima, falou: eu vou orar por você. E aí começou a orar e repreendeu o demônio que ela viu. Aí ela, depois de orar, ela falou assim: e aí fulano, a dor de cabeça passou? Ele falou: não. Ele falou: já sei. É porque esse demônio estava com a unha encravada na sua cabeça. E aí quando tira, fica dolorido mesmo, vai passar. Ela via demônios. Como é que faz?
a experiência dela, né? Mas olha para cá. Então esse é um tipo de visão. Tem gente que, eu já fui em reuniões, que pessoas, né, já olhavam assim e falavam, tem um demônio ali. Nada contra esse lado de cá, né? Tipo assim, tem um demônio aqui. E podia esperar que manifestava de lá mesmo. Tem gente que tem essa visão aberta. Mas tem outro tipo de visão. É aquela percepção espiritual que você tem no seu coração, na sua mente, de que algo vai acontecer na sua vida pela fé. Você já teve essa percepção espiritual, uma convicção que algo dentro de você falava, isso vai acontecer? Quantos aqui podem testemunhar de uma experiência dessa? Amém? Porque na verdade é essa visão que importa. É você ter essa convicção interior. É você saber, falar, olha, isso que eu percebi no meu espírito, isso vai acontecer nesses dias. Porque foi o Espírito Santo quem falou comigo. Irmãos, isso é poderoso. Isso é poderoso porque, claro, o Senhor fala conosco na palavra, né? E na palavra é a forma mais segura de Deus falar conosco. Porém o Senhor traz impressões no nosso espírito, que nós podemos chamar aqui de visão. Quantos aqui já tiveram alguma visão, alguma percepção na sua vida cristã? Só esses? Já teve alguma visão? Isso é poderoso, né, irmãos? Mas essa visão, ela não tem a ver com o lugar onde você está hoje, mas o lugar onde Deus quer te levar. Amém? Vou repetir. Deus não quer te mostrar onde você está. Pode até mostrar, porque Ele é soberano. Mas Deus quer te mostrar onde Ele quer te levar. Eu estava lembrando que antes de eu trabalhar no VaptVupt, eu fazia Uber, né? Trabalhava, era pastor, mas rodava a cidade aí para tudo quanto é lado, levando gente. E glória a Deus, sustentei minha casa por um tempo. E eu lembro que eu passava numa rua, e na verdade essa rua, ela sempre, quem, né, desce ali por aquele rumo, sempre deságua, sempre vai por aquela rua. E eu falava comigo mesmo, nossa, eu queria tanto morar aqui. E o Espírito Santo trazia uma paz, e eu sempre voltava a falar, eu queria tanto morar aqui, eu queria, Senhor, morar aqui. E eu comecei a orar, e os irmãos sabem que eu moro aqui do lado, não mudei para esse lugar, aqui do lado que eu falo no Itatiaia, né? Hoje até falei para os irmãos da minha rede que ia ter um pregador de fora, né? Lá da região norte. E quando houve oportunidade, o pastor Marcos Mota me apresentou o projeto dele. No dia, irmãos, que eu cheguei e vi onde que era, fui lá, né, no lote, o Espírito Santo falou comigo, esse lugar que eu vou te dar. E na hora eu falei, uai, eu sempre orei para morar por aqui, sempre passei por essa rua. E aí fui falar com o pastor Marcos Mota. Falei, pastor, eu quero comprar esse apartamento. O pastor, ele na verdade não teve intenção, eu sei disso. Ele falou assim, ó, esse apartamento, cadê o Vitor? Está contando a oferta, né? O pastor falou assim, esse apartamento é para quem já está na segunda, terceira casa, não sei se é o seu perfil. Irmãos, mas eu fiquei tão incrédulo, eu falei, meu Deus, ele não falou por mal. Mas aí eu saí, eu comecei a orar, falei, Senhor, não, esse é meu também. A minha primeira casa vai ser a minha também. E aí, não tinha o dinheiro, né? E vou resumir aqui. O Espírito Santo trouxe uma situação que eu consegui comprar o apartamento. E vou mudar nesse ano. Diga amém. Nós vamos ser vizinhos aqui. Amém? Não vai ter mais pregador da região norte.
Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas coisas Deus coloca nos nossos corações, percepções, impressões, mas às vezes não damos a devida importância. E pode ser que o Espírito Santo já colocou no seu coração o que Ele quer fazer na sua vida, no seu ministério, na sua célula, na sua vida financeira, na sua casa, nesse ano de 2022. Você tem coragem para começar a orar por isso? Pode ser coisas absurdas, impossíveis aos olhos humanos, mas é importante ter uma visão. E visão não tem a ver com pensamento positivo. Visão é você contemplar, é você apropriar das promessas de Deus na palavra, amém? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Eu tinha feito uns alvos, uns dias desses. Na verdade já tem um tempinho. E o Espírito Santo me incomodou, me constrangeu para que eu mudasse os meus alvos. E muitos deles eu compartilho. E olha, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu sempre brinco com os irmãos que andam comigo, que tem alvos que a gente faz, que você mesmo pode correr atrás e realizar. Agora, tem alvos que, se não for a mão de Deus operando absurdamente, não vai acontecer nunca. Você tem algum alvo assim? Quantos tem algum alvo louco assim? Ah, tem crente aqui. Aleluia. Tem crente louco aqui. Isso é bom, isso é bênção. Nós temos que ter esses alvos. Por quê? Porque não é segundo a minha possibilidade, segundo aquilo que eu acho, que eu sinto, que eu penso. É segundo o poder de Deus que opera em nós. Vamos ler a palavra. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Fala assim, todas. Fala, todas as coisas que conduzem à vida. Esse texto está dizendo que já nos foi dado tudo que nós precisamos para essa vida. Tem um texto da palavra de Deus lá de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Esse texto é bastante conhecido. De capifó? Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que o texto está dizendo, que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você sabe, irmãos, sabe por que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos? É porque também nós temos toda sorte de necessidades. Nós temos muitas necessidades, irmãos, muitas necessidades. Nós temos necessidades de relacionamento, nós temos necessidades ministeriais, nós temos necessidades financeiras, nós temos necessidades emocionais, pessoais. Nós somos cheios de necessidade. Nós temos muita necessidade. Mas graças a Deus que para cada uma dessas necessidades, o Pai já proveu toda sorte de bênçãos. Diga assim comigo, o Pai, em Cristo Jesus, já me abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Diga, para cada uma das minhas necessidades. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que para cada uma das minhas necessidades há uma bênção disponível. Bom, irmãos, quando então falamos de visão, se eu quero desenvolver, se eu quero crescer em alguma área, se eu quero fazer algo, se eu quero desfrutar de algo para além daquilo que eu tenho visto, crido,
desfrutado nos meus dias, eu preciso assumir algumas posturas. E é claro que essas posturas são assumidas em fé. É interessante que quando a gente olha, né, para as coisas ao nosso derredor, e a gente começa a avaliar sobre a vida que desfrutamos, a gente não pode esquecer, irmãos, que dentro de nós habita a vida de Deus, né? O Zoe. E esse Zoe é uma vida suficiente, é uma vida plena, é uma vida transbordante. Então, Ele é tudo que eu preciso. Então, tudo que eu necessito já está dentro de mim. Amém? Amém ou não? Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Ele é a minha porção, Ele é o meu sustento, Ele é a minha cura, Ele é a minha provisão, Ele é a minha alegria, Ele é o meu descanso. Tudo isso está nele e Ele já está dentro de mim. Isso é poderoso. Mas sabe, eu creio que Deus, Ele quer que manifestemos essas bênçãos, essas virtudes do lado de fora. Eu tenho plena convicção disso, porque o Senhor não apenas nos deu essa vida, né, claro, para desfrutarmos, para termos comunhão, para termos intimidade, mas analisa comigo, irmãos, se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né, nós tivemos tantos exemplos de homens e mulheres de Deus que foram abençoados, que foram canais de Deus em muitas áreas, que foram referenciais em muitas coisas, desfrutaram de abundância, muito mais nós que temos o Espírito Santo hoje. Eu gosto daquele versículo lá de Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Fala assim: superiores promessas. Que promessas superiores são estas? Havia promessas para o povo de Deus lá de Israel, com certeza. Só que essa aliança, né, a nova aliança que fazemos parte, a Bíblia diz que esta aliança, ela é superior. E assim como é superior a aliança, também são superiores as promessas. Fala assim: as promessas de Deus para a minha vida são superiores. Diga: porque eu estou na nova aliança. Irmãos, nós temos tantos exemplos. Por exemplo, quando a gente fala de Abraão, né? O Abraão, a gente sabe que a vida de Abraão girou em torno do nascimento de Isaac, né? Só que a Bíblia, ela faz questão de dizer que Abraão era muito rico, né? Abraão possuía gado, possuía prata, possuía ouro. O próprio Isaac, a Bíblia diz que os filisteus, né, invejavam da riqueza de Isaac. O próprio rei Abimeleque ficou com inveja, né, da mulher do Isaac, que era bonita, abençoada. Nós vemos, por exemplo, a história de Jacó. Por mais que fosse enganador, usurpador, quando ele esteve lá com Labão, tudo que ele fazia, Deus abençoava. Labão queria roubar ele era mais abençoado ainda. Temos tantos exemplos, né, de Moisés. A Bíblia fala que tantas situações que Deus sempre trouxe a provisão na vida de Moisés, trouxe livramento para ele, o povo. O próprio povo de Deus entrou na posse da terra prometida, e nessas cidades que eles próprios não edificaram, eles entraram, apropriaram, que mais?
em vinhais que nunca plantaram, tudo entraram pela fé. Ou seja, eram promessas para a vida deles. E eu te pergunto aqui, se eles todos desfrutaram de tudo isso, será que Deus tem para nós a mesma coisa ou coisas superiores? Eu creio que Deus tem coisas superiores. Amém? Para mim, não tem uma das coisas mais chocantes de Jesus dizer do povo que, da antiga aliança, da lei, os que viveram antes de nós, é quando ele fala que o menor no reino dos céus, ainda assim, é maior do que qualquer outro na aliança anterior. Isso é poderoso, porque teve grandes homens de Deus. Isso significa que aquele que acabou de nascer de novo, ele é maior que Moisés? Olha Moisés aqui, né? Ele é maior que Abraão? É ou não? Ele é maior do que Davi? João Batista? É maior do que todos eles, né? Eu creio, irmãos, que eu vou desfrutar de abundante vida, não porque eu mereço, não porque eu sou poderoso, não porque eu sou bonzinho, mas porque eu sou herdeiro de superiores promessas. Diga amém. Fala, eu sou herdeiro das superiores promessas. Diga, todas essas promessas se cumprirão na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio, há uma unção de Deus sobre as nossas vidas, e essa unção é que nos dá força, é que nos dá vigor, essa unção é que nos dá pensamentos do céu, essa unção que nos mantém de pé, essa unção que faz nós sermos criativos, abençoados, prósperos, essa unção que capacita-nos a crescer em todas as áreas, a prosperar, a desfrutar de Deus em todos os níveis, tudo por causa da unção de Deus que está sobre nós. Quantos tem a unção de Deus aí? Ah, irmãos, essa semana eu estava orando e Deus falou comigo a respeito disso, porque tem muitas coisas que naturalmente você tem crise porque você não entende por que passa. Você já viveu uma crise assim? Você não sabe por quê, mas passa. E eu orando e falei para Deus, Senhor, por que isso? Porque elas vêm, faz parte das nossas vidas. E a pergunta que eu fiz para Deus foi: como lidar com essa tribulação? Como lidar com situações quando foge completamente daquilo que você espera? E o Espírito Santo falou comigo, falou: olha, busca a minha glória, busca a minha presença. E eu falei, mas isso parece ser tão comum, né? Mas só isso. E eu me contentei, porque é isso que nós precisamos, irmãos. Às vezes, dependendo da situação, a gente corre para o banco, busca aconselhamento, vai não sei da onde, sai de férias, no anseio de que aquilo resolva, mas na verdade não resolve. Aliás, pode até resolver, mas resolve em partes. Eu não sei se você já experimentou assim, num tempo de angústia, de desânimo, buscar a glória de Deus. Falei, eu vou buscar a glória. Eu estou sem fome, eu estou meio desanimado, mas eu vou buscar a unção de Deus. E olha, irmãos, quando a unção de Deus vem, meu Deus do céu, aí você fica leve, você fica em paz, você entra no descanso. Tudo que nós precisamos é fala assim, unção. Eu creio nisso. Voltando à questão da visão, Provérbios capítulo 29, versículo 18.
A Bíblia diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Nessa tradução nossa, está não havendo profecia, né? O povo se corrompe. Mas em inglês, na tradução para o inglês, o texto está traduzindo assim: onde não há visão, as pessoas perecem. Olha que interessante. Onde não há visão, as pessoas perecem. E aqui cabe uma reflexão. Porque o que será que é essa visão? O que será que é essa percepção que às vezes falta nas nossas vidas? Voltando ao início, irmãos, quando falamos de aceleração, eu não sei que tipo de aceleração você está querendo na sua vida. Eu não sei se você vislumbra algo. Mas quando eu ouvi, eu confesso que no primeiro momento eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque eu fiquei pensando: eu vou acelerar o que será? Como é que vai ser isso, né? Não sei se tem alguém aqui com o mesmo perfil que eu, que gosta das coisas organizadinha, certinha, redondinha, e qualquer coisa se foge do seu controle, você já fica apreensivo. Tem gente aqui assim, que parece quando fala para você que você tem que sair do seu ritmo, você já fica de cara feia. Você fala: que negócio é esse aqui? Não sei se eu vou acelerar não. Foi assim comigo no primeiro momento, que eu pensei: meu Deus, eu vou acelerar no quê? E se eu tropeçar? Aliás, dependendo do que, nem consigo acelerar, né? Ainda. Não consigo. E trouxe uma certa apreensão, mas sabe, muitas coisas, depois eu percebi que estava me faltando uma visão clara de onde eu quero chegar nesse ano de 2022. E essa pergunta eu quero fazer para você: onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Porque se não há visão, diz a palavra de Deus, as pessoas perecem. Vamos, inverter essa frase. Se eu tenho visão, então eu não vou perecer, mas pelo contrário, eu vou avançar, eu vou desfrutar, eu vou crescer, eu vou ter mais de Deus. Então o que eu preciso, segundo esse versículo, é de fala assim, visão. Precisamos de uma visão. Porque quando nós temos uma visão a respeito de onde nós queremos chegar, essa visão pela fé, ela produz foco, né? Ela traz uma energia, um desejo, uma paixão para que aquilo aconteça. E a primeira coisa, não adianta, a primeira coisa que precisamos é de ter uma visão clara de onde nós queremos chegar. Onde você quer chegar? Para os solteiros, quantos querem casar esse ano? Uns 3. Nós temos muitos casados aqui, viu? Você já declarou, você já falou assim: olha, esse ano de 2022 eu vou casar. Eu vou casar. Por que a gente sempre tem vergonha de dizer que quer casar, né? Mas eu não condeno os irmãos não, porque quando eu era solteiro tinha vergonha também. O meu discipulado, todo mundo já tinha casado, só faltava eu. Aí quando perguntava quem quer casar, eu fazia só assim, ó. Mas o bom é que os últimos serão primeiros, diga amém. Deus, quando me abençoou, irmãos, aí ele veio com tudo, né? Aí Deus me deu uma melhor esposa, e foi abençoado. Tinha gente que falava assim: nunca que o Alexandre vai casar com essa moça de jeito nenhum. Aí no dia que ele viu, nós estávamos lá passeando de mão dada no culto, aleluia, diga amém. Tem que perseverar, tem que orar. Irmãos,
Por exemplo, como que você quer que a sua célula termine esse ano de 2022? Do mesmo jeito que ela começou? Você está satisfeito com a sua célula do jeito que ela está? Ah, pastor, eu estou, mas será que ela pode ser melhor? Será? Com certeza. E Deus pode fazer abundar os frutos, trazer pessoas que você nem imagina para essa célula, e essa célula que você estava contando que ela ia crescer e chegar a 10, ela pode se multiplicar em 3, 4 vezes, porque a glória de Deus virá sobre a sua vida, sobre a sua célula, e pessoas vão chegar prontas, abençoadas, outras serão treinadas, e você será abençoado no seu ministério. Diga amém. E eu já experimentei muito disso, irmãos, e vou experimentar esse ano. Amém? Eu estou orando para a minha rede chegar a 50 células. Você fala assim: ah, pastor, mas é porque você está com 42. Estou não. Nós temos 20 e 20 assim, na fé. Será que Deus pode fazer abundar? Quais são seus alvos? Quais são seus alvos, meu irmão? Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Estou olhando aqui para o irmão Wesley. Um dia desse aliás, aqui no último encontro, eu precisava muito cortar o cabelo, né, Wesley? E na correria, falou: pastor, corre lá. Vou cortar seu cabelo. Num dia não dava lá, meu irmão da minha rede que corta também. E aí eu fui lá cortar o cabelo, e depois eu soube da notícia que naquele dia ele cortou 63 cabelos. Falei: meu Deus, ele é um homem tesoura, né? 63 num dia só. Como é que ele fez? Fiquei pensando, isso aí deve ser um recorde, né? Poderoso, meu Deus do céu. Aí está com unção. Mas você acha que Deus pode abençoar ele para ter funcionários à disposição dele e abrir outro salão melhor, maior, mais abençoado? Pode ou não? Diga amém, Wesley. Ele já falou que está expandindo lá, né? Irmãos, tem uma percepção daquilo que você quer ver acontecendo nesse ano de 2022. Então começa por onde? Na minha parte, crer. Eu preciso crer, mas eu preciso ter uma percepção, uma visão clara daquilo que eu quero ver acontecendo na minha vida. Quantos têm disposição disso? Será que você pode mensurar, relacionar as coisas que você quer pelo Espírito de Deus acontecendo nesse ano de 2022? Isso é aceleração. Quando você começa a ver coisas maiores. Vamos avançar. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha que texto maluco, né? Com o perdão da palavra. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A versão em inglês, a tradução desse versículo em inglês, ela é um pouquinho diferente. Ela fala assim: escreve a visão e torne-a bem clara em tábuas, para que corra quem a lê. Aí já é um pouco diferente. Vou repetir. Em inglês a tradução está assim: escreve a visão, torne-a bem clara, para que corra quem a lê. Ou seja, começou a ler, vai correr. Até rimou, fala assim: começou a ler, vai correr. Poderoso. E eu vou ler o quê? O que é que eu vou ler? Eu vou ler
as promessas de Deus para a minha vida? Será que eu posso ler, elencar, relacionar todas as promessas dele para a minha vida? Por exemplo, se você tem uma enfermidade, tem promessa na Bíblia? Tem ou não? Tem. O que eu vou ler? Eu vou ler a promessa, né? Eu vou ler a promessa. Mas eu posso ler outros alvos que eu posso colocar de uma forma clara para a minha vida? Posso colocar também, né? A minha visão, eu posso escrever, colocar ali objetivos claros, de modo que até quem passar correndo possa lê-los. Eu fiquei pensando, enquanto eu meditava nesse versículo ontem, como será que a pessoa lê algo claramente? Como é que ela sabe o que está escrito quando ela está correndo, né? Como que ela entende algo que está escrito enquanto ela está correndo? Como é que acontece isso? Vamos dar o exemplo aqui. Quando você vê um outdoor, né, um muro, com uma letra lá bem clara, você pode estar dentro de um carro correndo, você vai conseguir ler? Por que você vai conseguir ler? Porque está claro, né? Está bem claro, está visível, está compreensível. Às vezes nós colocamos alvos que não são específicos diante de Deus. Um dia desses, o pastor Rafael colocou lá no Instagram dele, né, os alvos. Alguém viu os alvos do pastor Rafael, que ele colocou no Instagram? Quem viu? Que ele falou depois, inclusive, aqui, né? E ele perguntou: Alexandre, você não vai colocar seus alvos, não? Fiquei pensando, eu escrevi, apaguei, escrevi de novo, Alguém fez isso? Você já escreveu algum alvo, depois apagou? Escreveu, você falou, não, vou apagar. Eu sei que eu escrevi umas 10 vezes, irmãos, e apaguei. Por quê? Porque eu tenho um problema, entre aspas. Eu gosto de ser bem detalhista. Aí eu fiquei pensando, mas eu vou colocar isso aqui no Instagram? Vou dar detalhe demais, meu Deus. Não, vou mexer com isso não. Mas está feito os alvos. Você tem alvos específicos? Tem gente que fala assim: não, o meu alvo para esse ano é vencer. Vencer? Vencer no quê? Não, meu alvo para esse ano define uma palavra só: avançar. Amém, você quer avançar, mas isso não é ser específico. Amém? Não estou dizendo que às vezes pode ser mensurável, mas é bom você colocar onde você quer chegar. Eu lembro que eu sempre gosto desse exemplo, porque de tantos alvos, né, que eu já fiz, ministeriais, financeiros, que eu poderia citar vários, que Deus fez um milagre na minha vida tantas e tantas vezes, irmãos, de precisar da provisão, às vezes que chegava no último horário, né, e às vezes chegava a quantia certa, de eu falar para Deus: Senhor, a minha esposa até é testemunha, Senhor, eu preciso de R$800, e o Senhor trazer a quantia exata de R$800. Fiz oração específicas diante de Deus. Tem gente que tem medo de fazer orações específicas. Por quê? Porque vai que acontece de outro jeito. Aí ele quer também, né? Vamos supor, eu sei lá, vou pedir para Deus para casar, né, com um moreno dos olhos claros, líder de célula. Aí Deus manda às vezes igual aconteceu com o discipulador da minha época, na verdade com a esposa dele, né? A esposa
que na verdade não era esposa, evidentemente, orava por um rapaz que fosse gordinho, baixinho, careca. Era a oração específica dela, né? Vocês estão rindo por quê? O que vocês têm contra os baixinhos, gordinhos e careca? Né? E aí, quem interessou pela irmã? O irmão era alto, magro, e pensa num irmão cabeludo. Não tinha nada a ver. Às vezes temos medo disso, não é verdade? Você já teve medo de colocar um alvo e temer que o Senhor queira te fazer de outro jeito, de outra forma? Mas acredite, irmãos, acredite. Não é porque Deus vá fazer, às vezes de uma forma superabundante, que você não vai colocar esse alvo diante dele. Você pode colocar também. Quantos creem nisso? Amém? Eu sempre coloco o alvo assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo e quero aquilo outro. Mas se o Senhor quiser me surpreender, fica à vontade, papai, eu estou aqui. Amém? Muito importante isso, né? Então, voltando no texto, a Bíblia fala que as pessoas, elas correrão porque leram a visão. E eu creio que isso fala assim de aceleração. Porque quando você tem uma visão, né, você e persegue essa visão, porque você sabe, irmãos, uma coisa que é muito, mas muito confusa no meio cristão, e eu acho que até um pouco com o nosso contexto aqui, é porque nós pregamos muito sobre graça. Amém? Toda semana falamos graça, graça, não tem a ver com você, é Deus. Mas isso não significa que eu não tenho que fazer nada, que eu vou ficar no meu quarto, né, de mãos, né, cruzadas, esperando que as coisas aconteçam na minha vida, porque não é assim que funciona. Quantos creem nisso? Mas acredite, muitas pessoas têm essa percepção. Fala, não, eu estou na graça, Deus vai fazer, Deus não precisa de mim não. Não precisa. Deus não, claro, me entenda, Deus não é eu que vou ser um cooperador do milagre de Deus na minha vida. Mas, por exemplo, eu sou um cooperador quando eu oro? Sim ou não? Eu sou um cooperador quando eu creio? Eu sou um cooperador, por exemplo, eu estou orando pelo crescimento da minha célula. Eu sou um cooperador quando eu convido, quando eu evangelizo. Se eu estou querendo que as minhas finanças cresçam, eu sou um cooperador quando eu procuro novas habilidades, fazer coisas novas para a minha vida. E isso é em todas as áreas. Ontem, por acaso, eu completei 11 anos de casado. Aleluia. Aleluia. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero ser um marido melhor para minha esposa. Mas sabe, aí eu me lembrei dessa palavra. Isso aí não é uma visão clara. Que alvo mais vago é esse? Não era o Espírito Santo falando comigo não, né? Que o Espírito Santo não me acusa não. Mas eu fiquei pensando, de que modo prático eu posso ser um marido melhor para minha esposa? Será que se eu perguntasse para ela, ela diria? Com certeza. Já tem a relação prontinha, capaz, né? Eu posso ser um marido melhor para minha esposa? Nossa, pastor, mas você é um marido ruim? Não, que eu quero ser um marido melhor, mais abençoado, né? Que ela possa desfrutar ainda mais do nosso casamento. Amém? O problema é que às vezes, por não termos alvos claros, não temos também entusiasmo, zelo, foco, para correr atrás desses objetivos, porque eu não tenho alvo mesmo. Se eu não tenho alvo, então para qualquer lugar que eu chegar, está valendo. Eu não tenho alvo mesmo, né? Então, se eu não tenho alvo de, por exemplo,
A quantidade que eu dizimo hoje é tanto. Senhor, eu quero dizimar tanto esse ano. Eu tenho um alvo. Mas se eu não tiver o alvo, tá bom, amém, tanto que der, tá beleza. Nós precisamos ter um foco, irmãos, né? Um caminho, né? um trilho, para correr atrás desses objetivos. Eu não sei, mas às vezes somos indisciplinados no percurso desse alvo. Sabe por quê? Porque no final do ano, dizem que é onde as academias mais ganham dinheiro. Por que será? Quando eu falo no final do ano, na virada, né? Janeiro, primeira semana. Por que será? Porque começam os alvos. Esse ano eu quero emagrecer tantos quilos. Teve alguém que começou a academia agora em janeiro? Não precisa nem de erguer a mão, né? Por último, eu coloquei no meu status: estou na academia de dieta. Profético. Não comecei ainda. Falei, todas as vezes que eu leio isso aqui, eu sei, eu preciso ir para a academia. Alguma coisa eu estou fazendo. Ainda que muito pequena, viu, irmãos? Quase nem nada, né? Se bem que eu vou começar amanhã. Diga amém. São alvos, né? Agora, tem um detalhe: quando nós colocamos idealizamos um alvo e não relacionamos, não expomos, não compartilhamos, quando chega na segunda quinzena de janeiro, fevereiro, o que acontece com esses alvos? Já era, foi, que alvo? Tem alvo? Quem fez alvo aqui? Né? Você lembra dos seus alvos? Você escreveu na oferta das primícias? Pastor do céu, tem 2 semanas eu já esqueci. Mas eu não te condeno não. Porque às vezes somos indisciplinados mesmo. Nós colocamos alvos, mas daí a pouco esquecemos. Às vezes recebemos uma palavra aqui. Você vem para o culto, é abençoado. Deus fala com você, e você sai daqui transbordante. Só que o seguinte, não coloca em prática. E a Bíblia diz na parábola do semeador, que tem sementes que caem à beira do caminho. E essa que cai à beira do caminho, o que acontece às vezes? O inimigo vem e rouba a palavra. Você até recebe, né? Você empolga, você fica motivado, mas daí a pouco, porque você não relacionou, não colocou em algum lugar, pronto, já ficou esquecido. Faça um compromisso hoje, meu irmão. Escreva alvos para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, para a sua célula, para a sua vida sentimental, pessoal, financeira, todas as áreas. E não apenas escreva, como compartilhe com uma pessoa da sua confiança, sua esposa, né, seu marido, seu líder. Vamos fazer esse desafio a partir de hoje? Quantos podem se comprometer a escrever esses alvos? Escreva o alvo da sua célula para esse ano. O que você quer que a sua célula aconteça esse ano de 2022? Pastor, eu quero que ela cresça. Que ele cresça. Amém. Mas ela cresça até quantas pessoas? Ela vai multiplicar? Você quer anfitrião novo? Você quer quantos líderes em treinamento? Ore por isso. Amém? É importante nós termos foco, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação.
No final desse texto, está dizendo que o dia da salvação é quando? Fala assim, agora. Fala, agora é o dia da salvação. Você sabe qual é a hora de colocar a nossa fé em prática? Fala assim, agora. Agora. Nós adiamos muita coisa, irmãos, né? Que deixamos para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem. Nós precisamos, né, colocar a nossa fé em prática para agora. Faça o teste. Manda uma mensagem no seu grupo, da sua célula. Fala, irmãos, essa célula vai multiplicar tal dia. Nós vamos crescer. Profetiza cura. Você está orando por quem? Para que seja curado. Declare a cura. Daqui para amanhã você vai receber o seu milagre. Amém? A gente sabe que o amanhã, ele nunca chega, né? Porque o amanhã sempre será amanhã. A nossa oportunidade é hoje. Amém? Tem um texto na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 8, versículo 8. E esse texto, ele é impressionante, porque a Bíblia narra, né, das pragas no Egito. E a segunda praga é a praga das rãs, né? As rãs, elas saem ali do rio Nilo e vai para tudo quanto é casa. E a Bíblia diz que o faraó implora para que Moisés resolva o problema daquelas rãs. Mas sabe o que é surpreendente? É que quando Moisés pergunta para faraó o que ele quer que seja feito, né? Para quando que essas rãs têm que sair, vamos ver a resposta dele. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Versículo 9. Falou Moisés a faraó: diga-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Aí Moisés respondeu: amanhã. Eu fico pensando, meu Deus do céu, você imagina você chegar na sua casa, ser recepcionado por 80 rãs, tudo pulando, né? Com aquele olhão para você assim, te esperando para dar aquela né? Aí você vai comer, você abre o armário, tem 20 lá te esperando. Você abre, né, a panela, tem 3 lá prontinha para ser cozida. Você fala, não estou aguentando esse tanto de rã. Aí você vai deitar. Na hora que você chega na cama, tem 18 lá para te abraçar. Você fala, não, eu vou no banheiro primeiro, fazer minhas necessidades. Aí você chega, você vê 3 lá te olhando. Pode sentar. Fala, misericórdia. Não, tem base o cara dizer só amanhã? Não, porque eu só posso imaginar que tinha algum problema. Não tem jeito aí. Porque se uma rã incomoda, imagina várias. Tem alguém aqui que gosta de rã? Tadinho da rã, gente. Mas qual deveria ser a resposta dele? Agora! Meu Deus do céu! Eu não quero ver essa rã nem pintada de ouro. Tira todas daqui, manda tudo para o rio. Sei lá, faça alguma coisa com elas. Mas não. O bonitão responde o quê? Amanhã. E olha, irmãos, tem gente que está com rã para tudo quanto é banda. E aí você pergunta para ele, e aí, vamos repreender essas rãs? Ele fala assim, amanhã. Tipo, amanhã. Não mexer com isso hoje não. E a gente acostuma, né, com a vida ruim, com a enfermidade. Você vai acostumando com a vida medíocre, assim como esse faraó. Nós não podemos, irmãos, em nenhuma área das nossas vidas, por nenhum dia, diga amém, nenhum dia,
Nenhum dia. Tem gente, já estou indo para o final, estão tão acostumadas a irem devagar, que tem gente que anda devagar mesmo. Tem ou não tem? Tem ou não? Você conhece gente que anda devagar? Ando devagar. Tem gente que anda devagar? Já viu quantas vezes você quer andar um pouquinho mais rápido e tem alguém devagar do lado esquerdo? Está nem aí. Incomoda? Incomoda ou não? Porque tem gente que vai no passo, né? Está caminhando segunda toada, mas tem gente que vai devagar, né? E aí você fala para ele: olha, Deus pode acelerar na sua vida. Começa a ter foco, começa a orar, começa a visualizar pela fé. Deus vai fazer. Ele resiste. Não sei se eu quero isso para a minha vida, não. Sabe como que Deus vai acelerar na sua vida? Fala assim: Deus vai acelerar na minha vida, único e exclusivamente pela graça. Talvez a oração de muita gente aqui hoje vai ser: Senhor, me tira o medo de andar mais rápido. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas o bom é que tudo sempre começa, tudo inicia com pequenos começos. Dizem que antes de você ganhar o mundo, tem gente que fala: não, quer ganhar o mundo, né? Comece arrumando a sua cama. Eu lembro que teve um irmão que andava comigo muitos anos atrás, e eu nunca me esqueci, porque tem a ver com isso aqui. Eu tinha colocado um alvo diante do Senhor para aquele ano, para as células, e ele tinha uma célula embrionária com 3 pessoas. E eu falei: meu alvo é, no final do ano, chegar a 20 células. Aí ele virou e falou assim: pastor, aliás, eu não era pastor ainda, eu era discipulador. Ele falou assim: Alexandre, pode contar com 10, só minha para essas 20. Fala a verdade. Imagina, eu estou orando por 20, eu tenho 8 células. Ele fala: só ele vai conseguir 10. Falei: amém. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos chegar nessas 10, mas vamos colocar um alvo, vamos dizer assim, um alvo bifocal, um imediato e um sobrenaturalzão. Esse de 10 é sobrenatural, poderoso, você não vai abrir mão dele, não. Mas coloca o alvo que você vai chegar a 10 membros. E ele falou: mas é muita incredulidade orar por 10. E sabe o que aconteceu? A célula dele fechou. Que testemunho, né? Testemunho. Porque células fecham no nosso meio, infelizmente. Mas célula fechada é sinônimo de fracasso? Não, faz parte. Agora, se ele decidisse perseverar, essa fechou, mas eu vou abrir outra. E se fechar, eu vou abrir outra. E se fechar, eu vou abrir mais outra. E vou abrir. Eu vou chegar nessas 10 células. Deus abençoaria esse irmão? Quantos creem que Deus abençoaria? Com certeza. Com certeza Deus abençoaria. E eu creio nisso para todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Amém? Eu creio que nós podemos ter alvos, diante do Senhor. Mas nós precisamos desenvolver o hábito de ser fiel nos pequenos começos. Porque quem é fiel no pouco, será colocado no muito. Fala assim: quem é fiel no pouco, será colocado
no muito. A equipe de louvor pode subir. Quero finalizar dizendo que o apóstolo Paulo, ele é um ótimo exemplo de alguém que teve uma vida acelerada, e ele mostra, nós vemos na palavra, como que ele desfrutou dessa vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. A Bíblia diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Fala assim: a graça de Deus não se tornou vã. Os estudiosos, os teólogos, eles falam que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele não estava exatamente fazendo comparação com um dos apóstolos apenas. Ele literalmente estava comparando com todos eles juntos. É como se ele dissesse literalmente: olha, eu fiz mais do que todos eles somados juntos. Você fala: uau, meu Deus do céu, esse irmão foi muito usado por Deus. Não é à toa que metade praticamente do Novo Testamento são as cartas, as epístolas paulinas. O que nós sabemos é que a maioria das igrejas do mundo gentil foram abertas, evangelizadas por ele. Mas aqui nós vemos o segredo. Ele termina falando: não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos falar novamente? Fala assim: não eu, mas a graça de Deus comigo. É claro, irmãos, ter uma visão, uma percepção, alvos, é importante. Nós cremos nisso. Talvez ele tinha esse alvo de evangelizar, onde ele evangelizou. Mas ele também tinha consciência que não era pela força do braço dele, mas a graça de Deus na sua vida. Amém? Nós cremos nisso, que nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Qual é o meu trabalho? Meu trabalho é crer, meu trabalho é perseverar, meu trabalho é olhar para o Senhor e fazer conforme aquilo que Ele colocou no meu coração, e não esquecer jamais de que tudo que Deus faz, Ele faz no descanso. Diga assim comigo: tudo que Deus faz, Ele faz no descanso. E assim, eu creio que nós vamos desfrutar de um ano acelerado. Ah, mas por que eu vou andar mais depressa? Se você sentir no seu coração, ande. Mas acredite, quando você colocar, quando você especificar, quando você gerar no seu coração aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, e você tem consciência que aquilo é vontade dEle, para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças, para a sua célula, você não vai querer andar no mesmo passo. Você vai ficar empolgado. E quando a gente está empolgado, a gente quer ir mais rápido. O que você faz? Onde você vai? Que dependendo você vai mais depressa? Não sei dizer. Eu sei que quando é uma coisa interessante, empolgante, você quer chegar rápido. Você já planejou uma viagem de férias onde aquele lugar você ansiava muito chegar? Já viu? Aí você vai, acelera. Meu Deus, eu quero chegar rápido. Eu quero beijar a minha família. Eu quero entrar para dentro desse mar. Não sei.
Não sei. As coisas que te empolgam, você quer acelerar. E eu quero encerrar dizendo que nós precisamos, irmãos, é ter esse coração voltado para as coisas do céu. Porque a Bíblia diz que é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. No final das contas, muitos dos seus desejos, dos seus alvos, pode ser que Ele mesmo coloque no seu coração. Olhe a respeito disso. Senhor, coloque no meu coração. Coloca no meu coração, Pai, para que eu desfrute, para que eu corra, para que eu viva plenamente aquilo que você tem para a minha vida. Quantos querem desfrutar disso? Fique de pé onde você está. Aleluia. Sabe, irmãos, na palavra de Deus eu gosto de textos onde a Bíblia fala: imediatamente fulano foi curado, imediatamente aconteceu isso. Porque quando nós vemos essa palavra imediatamente, não sei quanto a você, mas parece que é uma pressa de Deus para ver aquilo na vida da pessoa. Você sabe que quando Jesus, está lá em Lucas capítulo 19, se eu não me engano no versículo 5, quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa. Por que será que Jesus pediu para ele descer depressa? Já parou para pensar nisso? Porque ele poderia descer numa velocidade normal. Poderia ou não? Poderia. E faria diferença para Jesus se ele descesse devagar, numa velocidade normal que todo mundo desce? Para Jesus não alteraria nada. Mas mesmo assim Jesus disse: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero fazer um milagre na sua casa. E o milagre aconteceu. Então eu creio que esse depressa de Deus é porque Ele é ávido para fazer com que os seus filhos desfrutem das próprias promessas que Ele nos deu. Queria que você fechasse os seus olhos, você fizesse hoje um compromisso pessoal com o Espírito Santo. Fala: Senhor, eu quero desfrutar de vida abundante. Quero que o Senhor coloque no meu coração os seus sonhos, os seus alvos. Eu quero relacionar cada um deles. E não quero apenas relacionar, como eu quero testemunhar do favor do Senhor na minha vida. Eu quero crescer em todas as áreas. Eu quero ver o milagre, o sobrenatural se ativando, se manifestando em tudo que eu colocar as minhas mãos. Abra sua boca, meu irmão, comece a orar nesse sentido. Fale para o Espírito Santo que você quer ser um visionário, que você não quer andar por vista, que você quer andar por fé, que você vai escrever de uma forma clara e evidente, de modo que aqueles que passarem correndo verão de uma forma inequívoca que o Senhor é contigo, que o Senhor quer fazer um milagre na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, nas suas finanças, na sua empresa, na sua célula, em nome de Jesus. Pai,
nós estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, que fomos já abençoados com toda sorte de bênçãos. Ó Espírito Santo, que nessa noite o Senhor coloque nos nossos corações, Deus, um desejo, um anseio, Deus, ardente por corrermos com o Senhor, por avançarmos em todas as áreas. Queremos, ó Deus, viver intensamente o propósito, a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, em nome de Jesus, em nome de Jesus.